Agora com vocês, Cláudio Venâncio no Encontro de Mídias. Falando sobre os importantes nomes do mercado da comunicação. Amigos do Encontro de Mídia, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje, inaugurando aqui com a presença do Eduardo Alves Pereira, nosso querido amigo, Head de Marketing da Cantar Ibope, que vai contar um pouco da sua vivência, da sua experiência no nosso mercado de marketing e comunicação. Então, eu não vou antecipar mais nada e vou pedir ao Eduardo que conte para a gente um pouquinho da sua trajetória ao longo desse tempo todo. Eduardo, seja muito bem-vindo. Legal, Cláudio, obrigado. Obrigado pelo papo aí, oportunidade da gente conversar um pouquinho. Cara, vamos lá, histórico. Eu entrei na publicidade, acho que como quase todo bom publicitário sonhador aí, achando que eu seria um novo Washington Oliveto, né, um novo Nisa Guanais. Então, ainda quando eu estava ali na SPM, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com criação, né? E isso acabou acontecendo, né? Eu acho que eu iniciei ainda na própria SPM como redator publicitário, né? Trabalhando ainda ali na agência da faculdade. Depois eu fui com a minha pasta, com alguns cases, até a Full Jazz, da Cristina Carvalho Pinto. Na época, a Full Jazz era uma empresa onde todo mundo queria trabalhar, né? Ela se envolvia com vários cases aí de sustentabilidade, atendia a WWF, então acho que era uma empresa supervisada, aí, onde todo mundo queria iniciar a carreira. Em pouco tempo aí eu percebi que, embora eu adorasse trabalhar com criação e com redação publicitária, talvez a área de marketing me fascinasse um pouco mais. Então, eu fui para Claro, onde eu trabalhei lá na área de comunicação por 2 anos, e então eu resolvi interromper a carreira para ter um período sabático aí em Londres. Foi quando eu voltei pro Brasil, e daí minha história aqui com a Cantar começou. Então, eu comecei na Cantar, né, no time de Client Service, atendendo aí inicialmente agências de publicidade, canais de Pay TV, aí, anunciantes, né? Depois de algum tempo, eu passei a ser o Key Account Director para a principal conta da empresa globalmente. Eu fui por 5 anos, e aí mais recentemente, em 2019, no final de 2019, eu aceitei o desafio para ser o head da área que a gente chama, né, de Go-to-Market e de Field Marketing aqui na Cantar Ibope Media, né? Mais recentemente, isso no começo desse ano, eu também aceitei o desafio de ser o presidente do Comitê de Brand Experience do IAB. Então, eu acho que trabalho não está faltando, né? É um pouquinho, então, da minha trajetória até aqui. Então, mas é muito legal, não é? Porque você teve uma experiência muito rica em vários momentos aí, principalmente alguém que fez uma escola superior de propaganda e marketing e depois teve a experiência de trabalhar na área de criação, teve a experiência de conhecer a agência de propaganda, depois ir para um fornecedor importante como é o Cantar Ibope, e talvez não, com certeza o principal player, não só do Brasil, mas de toda esta América Latina. Então, acho que algo que te trouxe muita experiência, né, nessa vida, né, Eduardo? Da criação para os dados, né? Então, acho que faz sentido, né? Acabou fazendo sentido. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho que todos nós somos um pouco de tudo que você falou, porque não existe publicitário que não seja criativo, que não seja diferenciado. E esse publicitário está em todos os locais, está desde o fornecedor até no anunciante e na própria agência. Então a gente de vez em quando põe um chapéu de mídia, de criativo ou de head de pesquisa, e assim sucessivamente. Mas nós somos todos publicitários, porque se nós fôssemos simplesmente um apertador de parafusos, provavelmente nós não teríamos esse caminho que todos nós tivemos. E a tua rica experiência aí foi uma coisa realmente importantíssima para você, né? Sem dúvida, concordo. Acho que está na raiz, né? Em tudo que a gente faz, a gente precisa, se a gente quiser se diferenciar, colocar uma pitada aí de criatividade, né? Isso a gente no Brasil sabe fazer muito bem. Não tem jeito. Acho que nós somos privilegiados com relação a isso. Bom, então agora vocês já ouviram e viram
o Eduardo contando um pouco da sua trajetória, que espero que estimule muita gente aí nessa mesma direção. E eu queria que você falasse para a gente 3 coisas que marcaram a sua vida profissional ao longo desse tempo todo que você está nessa labuta. Bom, 3 fatos, vamos lá. Eu acho que o primeiro, que acabou sendo muito marcante pelo potencial da transformação, Cláudio, eu acho que foi o processo de compra, né, da Kantar, do que era na época o Ibope Media, né, e tudo que isso envolveu. Então é fato que a gente está numa nova empresa, né? Inclusive eu estou aqui no escritório da Kantar hoje aqui em São Paulo, mas a gente passou por uma transformação muito grande, então hoje a gente vai muito além, né, das métricas que a gente costumava dizer de GRP ou de pontos de audiência. A conversa evoluiu, né? Então a gente não é mais um instituto de pesquisa, mas a gente é cada vez mais uma empresa de dados que consegue trabalhar em ativações, em modelagens, não só para fornecer um relatório, não só para fornecer uma informação, mas para de fato se integrar ao negócio do cliente e fazer ele crescer, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já mede também, né, a audiência de Netflix, de outros players de streaming, né? A gente já trabalha em parcerias inovadoras com vários players do digital, então foi muito bacana a gente passar por essa transformação e tudo que aportou esse investimento, né, da Kantar comprando então o que era o Ibope Media. Então foi muito bacana fazer parte dessa história. A gente aprendeu muito e continua e segue aprendendo. É uma interação cultural aí com a galera de fora e com os nossos amigos londrinos que aporta bastante para a gente, né? A segunda, Cláudio, eu acho que foi durante a crise recente, né, durante a pandemia. Eu acho que foi uma época, a gente costuma aqui na Kantar dizer que é como se a gente tivesse apertado o botão de fast forward do controle remoto e a gente tivesse acelerado o tempo, né? Então a gente viu várias tendências que a gente já mapeava que ia chegar em 10 anos, de repente em 15 anos, chegarem em 3, 6 meses, né? Então, e a gente, como um provedor de dados, né, existia uma pressão muito grande da gente, muito rapidamente, fornecer respostas sobre aquilo que estava acontecendo, né? Então, acho que ficou muito claro para todo mundo, né, tudo que aconteceu envolvendo não só mídia, né, mas comportamento de consumo, como que as pessoas estavam se sentindo, enfim, a gente precisava dar essas respostas. Então, eu me lembro que durante março, durante abril, né, ali de 2020, no período realmente onde não era o mais crítico, mas era o período onde a gente tinha mais dúvida, a gente soltava um estudo por dia, cara, onde a gente trazia o panorama de mídia, o que estava acontecendo, as audiências, a gente lembra que aconteceu, tipo, explodiu, né? Então todo mundo na frente da TV, ouvindo rádio, na internet, buscando entender o que estava acontecendo naquele contexto. Muita coisa mudando, então a gente fez durante, eu acho que uns 40 dias, a gente soltou um estudo por dia para o mercado, que custou bastantes noites aí, mas que acabou sendo um trabalho muito gratificante quando a gente olhou o resultado disso. Então foi bastante, foi bem desafiador, isso me marcou bastante. Eu lembro e esse é o único dado que eu vou dar nesse nosso papo. Quem já viu apresentações minhas sabe aí que geralmente são cheias de dados, né? Mas esse é o único dado que eu vou dar, que durante o período, 38 das 50 maiores audiências aconteceram naqueles 3 primeiros meses da pandemia, quando a gente olhava para os últimos 5 anos. Então, realmente foi um momento de grande transformação. E a terceira, para pegar um exemplo um pouquinho mais recente, foi ter co-criado, eu acho que um dos maiores levantamentos, um dos maiores estudos sobre os desafios de streaming e de consumo de diferentes formatos de vídeo online, né, criando o estudo The Future Viewing Experience, que a gente lançou aqui em São Paulo. Inclusive você estava lá, né, Cláudio? Agradeço aí a presença, mas a gente lançou também em Madrid, no mesmo dia, a gente lançou em Londres, em mais de 10 países aí globalmente, né? Então, acho que pela troca, né, por ser realmente um estudo global, com uma visão tanto de Brasil, como da Inglaterra, como da Espanha, como de Noruega, trabalhar junto
desse caldeirão cultural aí foi muito bacana. E uma coisa, Cláudio, que não é um fato, mas é algo que me marcou, né, ao longo dessa trajetória aí, foi ter trabalhado com três lideranças, e são três lideranças femininas, né, mas que marcaram muito essa minha trajetória e me ajudam a inspirar outras pessoas aí, que em ordem cronológica e coincidentemente também alfabética aqui, que foram a Cristina Carvalho Pinto, né, a Dora Câmara, aqui em Ibope Mídia, e agora a Melissa Vogel, aqui como Country. Então, acho que graças a elas, eu pude também inspirar outras pessoas aí ao longo da caminhada. Muito legal, porque as três mulheres que você citou são três mulheres de diferente faixa etárias e três talentos natos. A Cristina, a Dora e a Melissa são pessoas especialíssimas. Então, acho que você foi um privilegiado de Tem poder sorte, né, contar, Cláudio? de poder contar com essas pessoas aí na tua formação. Acho que o nosso negócio depende muito das pessoas. E quem teve a felicidade, como teve você, de ter trabalhado com essas três, que eu costumo chamar de três monstrinhas, porque elas são as the best em cada momento do negócio da comunicação, acho que foi realmente um privilégio. Eu tive o prazer e a oportunidade de assistir o trabalho de vocês, apresentado há semanas atrás, e achei uma coisa assim estupenda, porque você consegue fazer um paralelo com aquilo que você está vivendo com outros lugares. E você percebe que o consumidor tem um comportamento muito assemelhado, variando pouca coisa de um lugar para o outro. Mas confesso a você que, como eu sou um burro velho da propaganda, eu vejo a quantidade de dados e informações sobre esse consumidor, sobre as pessoas, e vejo que cada vez mais esta lupa que está colocada em cima de cada uma das pessoas aumenta. E cada vez mais empresas como a Cantar Ibope têm uma possibilidade de conhecer em detalhe cada uma das pessoas. Por isso que eu pergunto a você, aquilo que eu vi foi um começo do futuro ou é exatamente aquilo que nós estamos vivendo desde ontem? Eu acho que as duas coisas, Cláudio. A gente mapeou, né, o que está acontecendo agora, então a gente ainda tem algumas demandas do mercado, né, igual eu falei no começo, né, pô, qual que é a audiência de uma Netflix, né, ou de uma Disney Plus. Eu acho que a gente traz isso já com dados recentes, então a gente mostrou, né, por exemplo, o efeito de um Stranger Things, mas a gente também buscou explorar o que vai significar, né, esse oceano de dados daqui para o futuro, né, como que esse ecossistema nosso da publicidade pode navegar por esses dados, mais aí especificamente, né, falando sobre o mercado de mídia, para desbloquear crescimento, né, para travar o crescimento com estratégias inovadoras aí, se inspirar em eventos globais, né? Então, acho que isso é bem bacana. Muito legal, Eduardo. Poxa, foi legal o nosso papo. A gente ficaria aqui horas conversando com você, mas eu queria que você desse uma palavrinha final e dissesse para todas as pessoas que estão nos ouvindo, sejam publicitários, pessoas de marketing, enfim, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho, quais os caminhos que eles possam fazer online para saber das coisas que vocês produzem aí que estão disponíveis para o mercado. Legal. Acho que o nosso principal canal é o LinkedIn, tá? Então, a gente tem lá Cantar Ibope Mídia. Mensalmente, tá? A gente tem também uma newsletter, isso é gratuito, que vocês podem assinar para receber um estudo gratuito por mês, tá? Um estudo que chama Data Stories. A gente já falou sobre tanta coisa, Cláudio. A gente já falou sobre e-commerce, a gente já falou sobre games, a gente mais recentemente falou de metaverso, a gente fala sobre tanta coisa ali. E é um estudo novo por mês, de verdade, na caixa de e-mail ali de quem se inscrever. Então, convido todo mundo aí para seguir nossa página no LinkedIn. E também fiquem à vontade para se conectar comigo aí. Acho que eu sou um cara bem aberto, eu gosto bastante de conversar, de trocar ideia. Então, também, por favor, se sintam à vontade aí para a gente continuar essa conversa. Eduardo, muito obrigado. Foi gratificante poder falar 15 minutos contigo, viu?
Muito obrigado, forte abraço e sucesso aí para Cântaro Ibope. Beleza, Cláudio, eu te espero no escritório aqui, hein? Tá, vou sim, esse escritório maravilhoso que vocês têm aí, vou sim. Tá bom, um Valeu, abraço. Cláudio. Abraço, Tchau. obrigado a todo mundo. Tchau, Tchau. tchau. Uma produção Compasso Colab.